É impossível falar de teatro em Brasília sem falar dele, James Firstencyfer. Nosso convidado hoje no Sesc Cultura ao Quadrado é dramaturgo, diretor, iluminador, cenógrafo, produtor, escritor. Meu Deus, James, o que mais? A gente tenta se especializar na área do teatro, mas expandir bastante, né? Eu acho que todas essas partes do teatro formam o espetáculo, né? Então eu gosto muito, muito. Agora eu tenho feito mais cenários. Eu já fiz lá no início da minha carreira e agora tenho feito mais. Então poucas pessoas me chamam de cenógrafo, né? Esse é um título que eu tenho mais recente, assim, como título. Mas eu gosto muito. Mas é também, né? Você é todas essas funções e, como eu falei no início, não tem como falar de teatro de Brasília sem falar de você. Eu acho que o teatro de Brasília passa pela sua história, elas se confundem. Pelo menos nos últimos 40 anos, né? que é quando eu comecei a ficar bastante envolvido com o Teatro de Brasília, né? Eu sempre me dediquei muito a Brasília e a fazer teatro aqui. Lá no comecinho, nos anos 80, as pessoas queriam fazer teatro em Brasília para sair da cidade, para ir para Globo, no Rio, né? Então, e a gente queria fazer teatro em Brasília para fazer teatro em Brasília, não para sair daqui. Sair é legal, porque você mostra suas coisas, mas não como um objetivo, né? Tanto é que nós criamos a CIA Brasilienses de Teatro, que a ideia é que nós éramos brasilienses de teatro, entendeu? É isso. O nome é Brasilienses mesmo, né? Embora eu não seja de Brasília. Mas você é mais brasiliense do que gaúcho hoje. Muito mais. Sabe o que é? Porque eu sou gaúcho, mas eu fiz análise e passou. Só passou. Piada do querido falecido recentemente Alexandre Ribonde, né? Ele fazia essa muito piada querido. sobre o Espírito Santo. Ele falou, eu sou do Espírito Santo, mas eu fiz análise e passou. Então eu roubo um pouquinho a piadinha dele. Você trabalhou muito com o Ribonde, né? Muito nos anos 80. Fui iluminador, cenógrafo e assistente de direção dele. Aprendi muito com o Ribonde e também fiz 2 ou 3 cursos com ele, oficinas de escrita criativa com ele lá no início. Então foi uma base bem legal. É um grande amigo, né? E uma pessoa também que escolheu Brasília para criar raízes e para fazer a sua arte e para passar para outras gerações esse ofício. Sim, defendia Brasília, né? Defendia muito a cidade, muito. Um cara que gostava muito daqui. E fazia teatro há mais tempo aqui, quando eu cheguei ele já fazia. E um exemplo incrível, né, de resistência também, né? Estava um pouquinho doente nos últimos anos e resistia e continuava fazendo com muita garra. Isso era muito legal. Um exemplo pra gente. E você é um exemplo para muita gente aqui em Brasília também, né? Você eu falei que a história do teatro de Brasília se mistura com a sua história. Você falou últimos 40 anos. Uma cidade que tem 63 é muita coisa, né? Se a gente for pensar só o Jogo de Cena tem 38 anos. Pois é, você é um dos criadores do Jogo de Cena. Você não gosta desse título, mas todo mundo fala isso, que você é um dos criadores. Eu fiz parte do processo de criação do Jogo de Cena, mas eu era muito novo, então eu só participei. Mas logo em seguida que começou o Jogo de Cena, que era gerido pela Fundação Cultural, extinta Fundação Cultural, era muita gente mandando. Sei. E aí não deu muito certo. E aí se reduziu a equipe a eu, Léo Neiva e Tennyson Ottoni. E Irene Ernest Dias na produção. Então, em seguida, assim, 2 meses depois da criação, já passei a ser um dos coordenadores e tal. Então, eu tô desde o início. E passou pela Feira de Música, iluminou a Feira de Música, que foi também emblemática na cidade. Tudo muito rápido, né? E o Lúcio levantou a mão na Feira de Música. Quem quiser iluminar aqui a Feira de Música, é só passar lá na Fundação Cultural, não sei o quê. Só eu fui. Eu não era iluminador. E aí fui lá, então você vai fazer. Pedi pro amigo Sérgio Peçanha, eu tinha participado num espetáculo Com o Céu Entre os Dentes, que é um espetáculo que falava de Brasília, a direção de Quido Guerra, já falecido jornalista, com o iluminador Sérgio Peçanha, e era o único que tinha tempo de ajudar ele a montar a luz. Então eu já peguei um pouco o gosto, né? Eu participando como ator. Nessa peça eu fazia casalzinho romântico com Ana Paula Padrão. Nossa. Presta atenção nessa peça. Minha primeira peça como ator. Dá licença. E aí, senhor currículo. Pois é, aí iluminei a Feira
de música ali por umas 8 edições, que era semanal, e chamaram para as reuniões para se fazer uma feira de cenas. Vamos fazer uma tal de feira de cenas e tal. E lá vai o James sentar naquelas mesas enormes da Fundação Cultural, com muitas cadeiras de reunião, com muitas pessoas da arte de Brasília grandes, Fernanda Mi, Johanne, Fábio Coelho da dança, Marcão Adrenalina, um monte de gente já da cultura enraizada, e eu lá, oi, tô aqui, sou a equipe da Feira de Música. Funcionou muito bem, eu consegui entrar muito bem nessa jogada. Estava disponível e tinha a qualidade que precisava, então foi um início bem rápido. Deu certo. A que você atribui esse sucesso do jogo de cena? Porque o jogo de cena, o programa de auditório é uma coisa que já existe há muito tempo. Mas o jogo de cena virou uma coisa meio marca registrada de Brasília e que vai atravessando gerações. Você tem uma geração do início que acompanhava e agora você tem uma garotada jovem que acompanha o jogo de cena. Qual é o segredo desse sucesso? O jogo de cena é meio impressionante mesmo, muito. sabe? Essa coisa de atravessar os tempos. Eu gosto de lembrar bem as pessoas que quando a gente fez o primeiro ano de jogo de cena, o sonoplasta tinha que usar fita de rolo para ter qualidade. Porque tínhamos já fita cassete, mas ela era bem ruim ainda. Aí não tinha aquela fita cassete ferro, sei lá o que teve depois. E muito menos CD. CD não existia, para ter ideia. Fax não tinha. O fax veio para nós em 87. Ok, o primeiro fax. Só para situar um pouco, imagina celular, internet. A gente tinha que bater a máquina, o release com carbono, botar no clipe a foto para levar no jornal, para divulgar, né? É uma outra história. Então essa história é bem interessante, eu acho. Você conseguir manter um programa que tem as mesmas características desde lá até aqui, mudando alguma coisinha ou outra de ritmo. E acho que o jogo de cena sofreu muitas influências dos espaços. Sei. Que ele passou lá no início e tal, e aí ele vai meio que se moldando ao espaço. O anglo-germânico James Spencer Seinfeld. Eu me lembro muito do jogo de cena no garagem. Demais. Foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo efervescente, né? E alguns artistas já não gostavam tanto, porque a plateia participava muito próxima, outros adoravam. Então ali... Era uma participação intensa, né? Exato. E interatividade em último grau ali no garagem. Você tinha que saber responder como no palco, mesmo que estivesse fazendo uma cena em que o personagem fosse um pouco mais sério, ou enfim, fechado, você teria que conseguir abrir ali, entendeu? Era uma experiência. Na Caixa a gente passou por um modelo parecido mais com a TV, de certa forma. O público lá na frente, então tem uma coisa mais distanciamento assim, um pouquinho maior, uma separação, né? O que é público, o que é... Muita qualidade de iluminação, de palco, de plateia, porque é um espaço bem rico e acolhedor, né? Digamos assim. O garagem era mais assim, focado nessa aventura, né? Foi muito legal. Mas por que você acha que deu tão certo e que atravessou as gerações mesmo, atravessou os tempos e continua atraindo as pessoas e todo mundo adora o jogo de cena? São muitos motivos, eu acho, sabe? Em cada época um motivo diferente. Eu acho que agora, por exemplo, é o retorno dessa coisa analógica, a gente fincar o pé na ideia da presença do ator no palco, né? Não ser um programa de TV de verdade, ser um programa onde as pessoas se encontram no camarim, tem um encontro de artistas em que a plateia sobe ao palco, tem ainda essa característica antiga. A filha de um amigo meu mais nova, ela tem uns 13 anos, falou, é underground. Para nós não é tanto underground, mas para ela era, porque está acostumada com outras coisas, né? Assim tem um aspecto de feira presencial que é muito importante ainda. Esse aspecto acompanhou o tempo. Depois, em vários tempos, seria a carência também de espaço para os grupos se apresentarem, para você ver os artistas e entender. Você paga o ingresso mais barato e vê uma porção de cenas e artistas diferentes, e aí começa a ficar fã daquele grupo. Então, essa vitrine sempre funcionou. E também porque, não sei, eu acho que a gente foi se adequando ao tempo, né? No começo, lá nos anos 80, às vezes um grupo ficava 25 minutos no palco. Às vezes o apresentador, querido Léo Neiva, já falecido, saudoso, ficava lá falando por 20 minutos também, uma coisa, demorava muito, era uma outra época. Agora as coisas são bem mais rápidas. A partir de 2000 passou a ser 10 minutos, agora a gente tenta que seja 5 até. Porque 5 minutos
para nós agora mudou, a gente estava até conversando, né? Mudou um pouco essa relação com o tempo. Então, uma apresentação de 5 minutos é muita coisa já, se você pensar. O tempo está diferente, a nossa noção de tempo, e é uma coisa que a gente tem um imediatismo muito maior hoje, né? A gente não tem muita paciência, eu acho. Isso que não falamos do TikTok, hein? Que é uma coisa interessantíssima, porque em 1 minuto, a princípio pareciam coisas brincadeiras e tal, mas tem coisas sérias lá também, se você procurar. E é 1 minuto, quer dizer, então, um dos grupos que me procurou recentemente de comédia falou assim, a gente quer fazer 15 minutos, não é 5, como é que eu vou fazer em 5? Você faz o seguinte, 15 minutos é um trecho da tua peça, não é? É. Então você faz esses 15 minutos no ensaio e agora escolhe um trecho desses 15 minutos. Muito bom. Você vai cortando, né? É o poder da edição. E aí ele fez lá em 5 minutos, 6 minutos, não é assim tão rígido, é só para diminuir e ser mais ágil, né? Claro. E gostou muito, na verdade. Ele falou, nossa, você tinha razão, porque daí termina para cima, é mais ágil. Eu falei, pois é. No começo a gente brincava que a gente disputava com o controle remoto da TV. Você acredita que lá pelos anos 80 o controle remoto ainda era uma novidade? Meio que uma novidade. Tinha um controle remoto com um fio de uma TV de um amigo meu que chegava até a cama por causa do fio. Não, e era um luxo. Quem tinha controle remoto na televisão era um luxo, porque você levantava para mudar o canal. Exato, eu lembro de um amigo preguiçoso que tinha um bambu, porque a TV era aquela que o canal apertava, sabe? Então, quer dizer, a gente brincava que, no jogo de cena, a gente quer trocar as atrações, como troca canal de TV. Depois, no jogo de cena agora, a gente quer fazer como o TikTok. Sensacional. Quer dizer, agilizar um pouquinho, né, para a plateia. E vai se adaptando aos novos tempos, às novas demandas, ao tempo novo das pessoas, que está cada vez mais comprimido, eu acho, não sei, esquisito, né? Diferente. Né? A sensação de tempo, já muda. Historicamente as pessoas estavam dizendo, essa sensação de que as coisas estão mais rápidas. Pós-pandemia, isso ficou um pouco mais maluco, eu acho. Com certeza. A gente tem outros ritmos, né? Mas você vê que são quase 4 décadas, né? Então, e são 4 décadas em que a tecnologia disparou. Foi uma revolução imensa que a gente teve em muito pouco tempo. A nossa geração pegou essa mudança realmente de totalmente analógico para um negócio, assim, Jetsons. Exato, né? exato. Aquela coisa que a gente via no desenho animado e achava, não, isso não vai acontecer, né? Daqui a pouco tá faltando só carro voador, né? Eu tenho uma amiga que eu ligo por telefone, por imagem direto, porque a gente combinou que não precisa avisar. Porque é meio indelicado ligar por imagem sem avisar a pessoa. Sim. Mas nossa amizade falou, não, posso estar escovando o dente no banheiro que eu vou atender. Entendeu? Que é tipo Jetsons mesmo. Totalmente. É sensacional, né? Falando do jogo de cena ainda, os melhores do mundo surgiram no jogo de cena como A Culpa é da Mãe. Eu me lembro muito da Culpa é da Mãe se apresentando no jogo de cena. E você foi um dos pais desse grupo, né? Eu e a Adriana Nunes, né, pensamos assim. Tinha o grupo extinto, o grupo Paletó e Gravata, né, que era um grupo que nos anos 80 fazia... Murilo Grossi, né? Murilo Grossi. Murilo Grossi esteve aqui. Ele falou do Paletó e Gravata. Era um grupo interessante, um pouco mais trash, um pouco mais assim, cantava desafinado de propósito, digamos. Tinha um charme, né? E eu e a Adriana conversamos, nós podíamos fazer um grupo cênico musical com esses 2 meninos que se destacam no Desafio da Noite na plateia. No jogo de cena tinha um Desafio da Noite, que era um desafio cênico. Você lançava o Desafio da Noite no começo e lá no final as pessoas da plateia interpretavam uma cena. E o Helder e Pipo ganhavam sempre. Por um período, entendeu? Ali por 89, 87, 89. Não dá nem pra dizer 89. Por quê, né? Porque são 2 meninos que não têm talento, né? Imagina. As improvisações deles eram incríveis. Sempre espetaculares. Depois viraram cena nos espetáculos que eles fizeram posteriormente com produção minha pela Culpa da Mãe. Nada e Tudo, que eram só os 2 e tal. E aí a gente, vamos fazer, vamos. Ela tinha o grupo Caricaturas, que era um grupo com Madelon, Madeleine, Rodinei, Cláudio Falcão, que era oriundo do colégio, enfim, ali da Zanotti, que eles estudavam juntos. E ela era diretora deles. E apresentava já no jogo de cena As Namoradeiras e muito mais, que eu produzi depois no teatro. Então eu falei, junta esse teu grupo com aqueles 2 meninos, vamos fazer uma coisa cênico musical. Aí a gente começou a ensaiar e não sabia qual que seria o nome do espetáculo nem nada. Sorteamos um nome. Gente, foi Todo mundo escreveu um nome no papelzinho, botou lá e sorteamos. E o pior, ninguém hoje sabe quem escreveu A Culpa é da Mãe.
Não acredito. Não, ninguém sabe. Gente, Eu não me lembro, olha que eu tenho uma memória boa, eu tenho um pouco de fama de ter uma boa memória, mas eu não me lembro que nome eu botei. Eu me lembro de algumas entrevistas de muito tempo atrás em que eu tinha lá empadinha, tinha não sei o quê, e tinha a culpa da mãe. Aí tiramos a culpa da mãe e achamos um nome incrível. Não, e o nome é sensacional. E foi o embrião dos melhores do mundo. Foi. Com a culpa da mãe nós fizemos muito sucesso, né? Muito. Saía no jornal, tudo que eles tocam vira ouro. A gente chegava numa temporada no Teatro Sesc Garagem de 3 finais de semana com ela esgotado o ingresso, que era uma coisa bem rara em Brasília. Já era um fenômeno, desde o seu início já era um fenômeno o grupo, Exato, é né? incrível. No ano de 95 a gente só não ficou em cartaz em 4 finais de semana, tipo Natal, Páscoa e tal. A gente ficou em cartaz o ano inteiro. Ou a gente estava em cartaz com uma peça, ensaiando outra e escrevendo a próxima. Tudo isso controlado e tal. Inclusive ganhamos aquele prêmio OK pelo conjunto da obra, que era um prêmio assim que era mais intelectual, mas se rendeu ao grupo mais popular e deu para nós. E era comédia, vocês inauguraram um pouco em Brasília essa coisa dos grupos de comédia besterol, né, que se falava na época, né, que era aquela coisa, o humor mesmo ali para fazer as pessoas morrerem de rir. Nós tínhamos a raiz do Alexandre Ribonde, de novo, né, que fazia umas comédias antes, mas não era exatamente um grupo de comédias, né, ele tinha algumas pessoas que faziam, mas como essa vertente de grupos que depois veio, Anônimos da Silva, o G7, Sete Belos e tantos outros, eu acho que A Culpa da Mãe foi o primeiro mesmo que inaugurou isso, assim, bem raiz, para fazer rir, assim. E como tinha a Adriana Nunes e o Giovanni Nunes, que são bacharéis em artes cênicas, né, que eles vinham da parte mais acadêmica, então tinha um respaldo interessante também nessa questão visual, não era um besterol simplesmente largado, né? Tinha um equilíbrio interessante, tinha uma essência. Tinha uma essência. E aí você saiu dessa coisa comédia rasgada e no Brasiliense, na CIA Brasiliense de Teatro, você pega obras clássicas e você desenvolve obras clássicas. Então mostra também a sua versatilidade como diretor, como dramaturgo e como você faz essas adaptações, tanto de uma tragédia como de uma comédia. Na verdade, como iluminador, continuei muito trabalhando paralelo, eu nunca parei. Assim, teve uma época em que eu fazia muitas iluminações e paralelo à Culpa da Mãe e tudo. E como iluminador, trabalhava sempre com peças dramáticas, com tudo que fosse possível. Eu tinha uma afeição a esse tipo de trabalho. E tinha vontade de dirigir, né? Tinha vontade e tal. E juntei alguns amigos, como disse Peter Brook, é só você dizer, para ser diretor, é só você dizer que é diretor e alguém acreditar. Pronto, basta! Aí com as minhas leituras, né, porque como leitor de romance, eu enfim, tenho talvez uma inclinação mais para essa parte clássica, acabei levando para o palco a trilogia do Calvino, Os Nossos Antepassados, Dostoiévski, Uma Criatura Dócil, e alguns outros trabalhos assim bem interessantes. 3 Shakespeares eu fiz, Conto de Inverno, que é bem raro, uma coisa que eu tenho bastante orgulho, é antes da peça, né, a construção da dramaturgia. Muitos processos que eu participei como iluminador, por exemplo, as pessoas chegam e a coisa não está muito pronta. No meu trabalho eu sempre preparei a dramaturgia antes, então sempre preparei o texto. É claro que esse texto pode mudar um pouco depois, não é o caso de estar estagnado, mas já tinha o texto, já tinha esse trabalho dramatúrgico antes. E as pessoas me elogiando bastante isso, os próprios atores. Exatamente, porque isso é bem raro. Esse texto está tão bom. Zé Regino, me lembro que trabalhou comigo no espetáculo Pela Metade, que é o Visconde Partido ao Meio. Falou, esse texto ficou genial, James. Eu li o livro não é tão ágil assim. Então. E aí, com isso na cabeça, acabei criando uma oficina de dramaturgia e acabei enveredando mais por esse lado da escrita. E agora você está escritor também, de fato, lançando livros, muito na área da mitologia, passeando por aí. Esse aqui é a organização CIA Brasiliense de Teatro, coordenado por você, organizado por você. É um livro super interessante, eu achei, porque tem várias reportagens no meio do livro. Você amigo disse que é para ler no banco, que você pode abrir na página que quiser, assim, que tem um pedaço lá e tal. Ele é quase um mosaico, né, esse livro. Eu achei. E tem tantos amigos nossos, né, tantas pessoas que passaram pela CIA Brasiliense de Teatro, que a gente teve a sorte de trabalhar junto. Eu acho legal nesse livro também
também que tem os textos que eu escrevia para os folders dos espetáculos, ok? Que o diretor escreve um pouco para a plateia ter o primeiro contato quando chega no teatro e tal. E aí eu coloquei todos e tem, se a pessoa tiver curiosidade de ler, então tem a evolução um pouco também da escrita aí, do raciocínio do diretor e tudo. As fotos lindíssimas de Adila Marques também incentivaram, que a Adila Marques foi minha parceira por muito tempo e ela é fotógrafa, e então nós tínhamos sempre fotos muito lindas, ok? Então esse material todo eu falei, poxa, é rico, é muito rico. Eu tenho esse material todo aqui no meu computador, mas como expor eles de uma forma mais bacana, formal? E aí ficou aqui nesse livro já pelo menos um bom registro, né? E tem ainda o Labirinto Sem Fio de Dédalo e Mitos Menosprezados. Volume 1, Mitos Menosprezados, volume 2 está no FAQ, aguardando aí. E o Mitos Menosprezados, volume 3 está na revisão. Nossa, então a gente vai ter muita novidade por aí. Escrevi bastante, assim, achei uma forma de escrita para esses mitos, e esses mitos me tocaram. São mitos que você encontra numa enciclopédia, um verbetezinho bem pequeno, que não explica muito, né? Esses perdidos no tempo, mas que o conflito é interessante. Aí eu peguei esse mito e escrevo a história dele, ficcionando boa parte, porque não tem, né? Mito não tem. Então faço uma pesquisa, claro, mas a maioria da história é ficcionada em cima é uma nova mitologia, de uma certa forma, em cima dessa mitologia. Isso é uma delícia, né? Mergulhar nesse universo e poder escrever livremente, eu acho que é um exercício, eu acho fantástico. O melhor de tudo é você gostar no final, né? Porque, de preferência, né? Às vezes eu fico assim, daí pego o Mitos Menosprezados volume 1, que eu ainda estou distribuindo, e falo assim, o volume 2 é tão melhor, eu já estou mais apegado ao volume 2, mas pego e leio um pedaço e falo, puxa, mas isso aqui é bom também. Ufa, que bom, eu gosto. Porque a gente, quer dizer, nós somos o nosso primeiro leitor, né? Nosso primeiro crítico, então temos que ter essa... E a gente normalmente é a mais cruel com a gente, né? Do que com os outros. Eu não tenho essa síndrome de Don Quixote, que é interessante em alguns artistas, de acreditar em si cegamente. Assim, meu amigo Robson Graia, daqui a pouco saiu um livro muito bacana sobre ele também, né? Diretor falecido da cidade. Ele era meio Don Quixote. Sei. Ele acreditava nele assim e era muito legal também. Então ele errava muito no sentido errante de aventura. Sei. Ele se aventurava pra caramba e cometia então alguns deslizes. Eu não consigo tanto, assim, cometer esses erros. Menos ousado. Menos ousado, assim. Eu vou me alicerçando e aí eu faço a coisa. E você agora entrou nessa parte da escrita, mas entrou também na ópera. Isso é novidade também. Eu tenho iluminado, eu iluminei aqueles festivais de ópera que tiveram aqui em Brasília, né, que foram muito legais. Eu tenho trabalhado como iluminador de ópera há um tempo. E agora a CIA de Cantores Líricos de Brasília me convidou para dirigir Carmen. E Carmen é um espetáculo muito interessante, porque tem números musicais que todo mundo conhece. Com né? certeza. Carmen Tá na memória afetiva de todo mundo, eu impacto. acho. Não tem, E eu consegui, assim, eu fiz cenário, iluminação e direção. Nossa! E foi muito legal. Porque o cenário, a iluminação e a direção caminhavam meio juntos na ideia da montagem, né? Sei. Do que sai, do que entra e como as coisas se encaixam. E agora eu vou fazer Fosca, do Carlos Gomes, que é uma ópera super rara, pouco montada, muito bonita, bem dramática. E estou fazendo cenário por enquanto, porque ainda não começaram os ensaios. Estou fazendo barcos que estão abandonados na praia. Ai, que lindo! Então, já deu vontade de assistir. Porque é a praia dos corsários de Príano, na Ístria. Eles se escondem lá, então fiquei pensando quais móveis eu posso ter aqui para ter cena. Pensei, tem uns barcos abandonados que são quebrados e ficam ali. Então construí um que tem mais cracas, que ele é mais perto da arrebentação, então ele está mais verde, e um outro que pegou fogo, assim, né? Que é aquele destroço para usar como cenário e tal. E um pier, assim. Sensacional. Você está cheio de desafios, né? Cheio de novos desafios. E esses são legais porque eu estou conseguindo enfrentar eles sem planejar muito. Tenho aqui madeira, eu tenho aqui parafuso, eu tenho aqui umas ferramentas. Vamos fazer? Que legal, dentro que legal. De uma experiência. Claro que lá nos anos 80 para 90, eu trabalhei numa confecção fazendo a padronagem das malhas. Eu desenhava as camisetas com a malha e a dona da loja costurava. Então eu tenho uma experiência com tintas e coisas assim. Mas é novidade, é interessante. Super novidade. E é muito bom a gente ter esses desafios, porque a gente se mantém vivo e... Nossa, graças a Deus.
correndo atrás. É muito estimulante, eu acho. Muito, muito. Né? Está sendo muito... E dirigir a ópera é um pouquinho mais complicado. Imagino. Ok? Imagino. Eu não sou músico, eu não leio partitura, eu faço um cena a cena que é bilíngue em português e italiano, no caso da Fosca, porque também não sei italiano completamente, e o italiano cantado na ópera ainda é mais difícil, então eu tenho que ter ali para seguir, vou me organizando, mas é um desafio. E os cantores líricos, eles têm uma excelência, né? Tem. Para você Tem. ser cantor lírico, então você tem que respeitar uma postura e tudo, então isso é muito bacana, mas eu acho que eu estou conseguindo. E eu achei muito interessante você ter levado a ópera para fora do plano piloto. Isso eu achei fantástico, essa descentralização e, ao mesmo tempo, formação de público, muitas vezes um público que nunca teve contato com ópera. Isso é uma coisa da CIA dos Cantores Líricos de Brasília, que inclusive me chamou porque eu dou um pouco mais de liberdade em fazer cortes, por exemplo, para reduzir um pouco a ópera, porque diretores mais clássicos querem fazer ela inteira e o público já não aguenta mais, porque a ópera tem um peso, né? Não tem a necessidade. Você tendo boas ideias, você consegue diminuir um pouco. Contar histórias sem precisar desse tempo todo. Sem precisar todo, né? Fazendo essa adaptação que eu falei da cena do meu amigo, né? Você pega o todo e tal, junto com o maestro, claro, porque tem que encaixar a música, etc. E a CIA dos Cantores Líricos quer levar para esses lugares todos a ópera, que eu acho maravilhoso. E nós temos os 2 melhores teatros de Brasília, principalmente o melhor na Ceilândia, né? O Sesc da Ceilândia, que é maravilhoso. Aquele teatro é fantástico. Agora com o Teatro Nacional fechado, eu acho que é um dos melhores teatros de Brasília. É o melhor teatro de Brasília, com certeza o Sesc da Ceilândia, onde eu sinto que tudo vai caber, que as coisas vão funcionar, que os ângulos vão dar certo, que a plateia fica confortável, o estacionamento na frente é incrível, né? Sesc do Gama é muito bom também, um pouquinho menor, mas muito bom também. Esse da Ceilândia é incrível. E vocês fizeram a ópera lá? A gente fez todas as nossas óperas do ano passado. Eu participei como iluminador de 6 óperas e dirigi 2. Sim. Só uma não foi para lá, que foi feita só aqui na Escola de Música, que era uma produção de outras pessoas. As outras todas passaram pelo Sesc do Gama e da Ceilândia. Qual é a reação do público? O que você sente nesse... Porque muitas pessoas ali na plateia nunca tinham visto uma ópera. O que você sente? Deve ser muito emocionante. Eles adoram, eles gostam muito, eles ficam emocionados. Depende da ópera também, porque tem óperas mais curtas, mais cômicas, que a gente tem óperas... Enfim, o Elixir do Amor é uma ópera um pouco mais romântica, a Cambiale de Matrimônio era uma comédia de um ato só, então depende, né? Mas Carmen, por exemplo, que a gente tem essa expectativa já, as pessoas adoraram, pediram autógrafo pro maestro, tinha todo um movimento muito bacana. Brasília tem essa coisa da cultura muito forte, eu acho que mesmo quem ainda não acordou para isso, não despertou, mas tem ali dentro, né, uma coisa, eu acho que a cultura aqui pulsa de uma maneira muito forte. Com certeza. Inclusive de uma forma mais aberta, né? Não é assim uma cultura de uma área só. Eu acho por isso que o Jogo de Cena talvez consiga diverso esse como a cidade. Diverso como a cidade, né? Como a gente não tem tantas tradições nossas, a gente não está tão preso e acaba abarcando todas essas tradições e as áreas da arte e tudo, né? O Jogo de Cena ainda tem um artista plástico que pinta um quadro durante, né? Que é uma coisa tão pitoresca. Assim, tem tantos pequenos detalhes interessantes que a gente acaba até esquecendo. Né? É, sensacional. Queria aproveitar isso para te perguntar o que é a Brasília para você, porque a gente está falando dessa mistura, desse caldeirão, dessa diversidade de pessoas, de culturas, de influências, de referências. E aí eu queria perguntar o que é a Brasília para você. Brasília, para mim, é casa e liberdade. Eu acho Brasília, para mim, é liberdade. É claro que eu sou um cara do plano piloto, eu sou da Asa Norte, então eu diria assim, Asa Norte para mim, né? Embora eu vá para todos os lugares, é ali que eu vivo mais, né? E convivo muito. É conforto, liberdade. Assim, casa eu quis dizer nesse sentido de acolhimento e liberdade. De se sentir bem. Se sentir bem, inteiro, né? Você caminhar na Asa Norte, qualquer hora que seja, é uma delícia. É lindo também, tem isso, né? É uma beleza, né? Muito grande. Eu acho que tem essa mistura do verde, porque a gente tem esse privilégio em Brasília de muito verde, e acho que tem a coisa dos pilotis, a história de você poder fazer o caminho que você quiser. Isso é muito libertador. No próximo Jogo de Cena agora, que a gente está em cartaz com o Jogo de Cena, né, lá no Teatro da Caixa, nessa temporada, nós vamos passar um filme meu, Diálogo, que é de 2004, que é feito no Pelotis.
Olha. que é filmado todo no Pilotis e que tem a participação do Alexandre Ribond como carteiro e tal, que é a história de um porteiro e as pessoas que passam por esse porteiro. Gente, uma história que bem de sensacional. Brasília. Assim. Nada mais a cara de Brasília do Nós que vamos isso. passar num quadro que chama Vídeo do Baú, que são os vídeos mais sensacional. antigos e tal. Então a Sensacional. gente vê essas pessoas jovenzinhas lá. Fica então esse convite também para as pessoas continuarem frequentando o Jogo de Cena, que é a cara da cidade, que é uma delícia e que é uma vitrine dos artistas daqui, né? É uma delícia mesmo fazer, e eu tenho sentido que os artistas lá, o encontro deles continua delicioso, e isso vale muito a pena, e a plateia está gostando, então Tá vamos tudo continuar, bem, vamos tá tudo continuar, né? James, muito obrigada pela presença aqui. A conversa foi ótima, como sempre, e continue produzindo muito e ousando muito, que a gente quer muito teatro de Brasília aqui para encher a nossa vida de cultura, de arte, de beleza. Eu que agradeço, e Márcia, você também, gosto muito de ver que você está fazendo esse projeto aqui, que é maravilhoso, porque você tem um trabalho bem interessante nessa área de entrevista, toda a sua experiência, né? Aqui eu acho incrível. E um amor por Brasília que não tem jeito de esconder, né? Nossa. Que eu nem quero esconder. Pois é, não precisa nem declarar, já está latente. Já está latente. Muito obrigada. O Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Eu espero você.